Olá, boa noite. Boa noite. Saudade, 30 dias sem Monsenhor Jonas Habib. Comunidade Canção Nova celebra a missa pela alma de seu fundador. O Vaticano divulga a agenda de atividades do Papa para janeiro e início de fevereiro. 37ª viagem apostólica é um dos compromissos do pontífice que vai a 2 países na África. Governo sanciona a lei que equipara a injúria racial ao racismo. Lei sancionada. CPF será suficiente para identificação do cidadão em todo o país. Adicional de R$ 150 ao Bolsa Família começa a ser pago em março. Levantamento da Serasa revela que a maioria dos consumidores prefere parcelar o pagamento na hora da compra. Durante as viagens, há atenção às mudanças na lei de trânsito. E do alto da Serra da Mantiqueira, o sabor inigualável do queijo feito com leite de cabra. Começou na Canção Nova o acampamento de oração Revolução Jesus. Você sintoniza a Canção Nova, TV de inspiração católica. O Canção Nova Notícias está começando. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou a agenda do Papa Francisco para este mês, de janeiro e início de fevereiro. Entre as atividades, o pontífice está a viagem à África, ao Congo. Na manhã do próximo domingo, o cardeal Giovanni Battista Re vai presidir a missa do funeral de George Pell, na Basílica de São Pedro. Ao final, o Papa Francisco dará a bênção e fará a encomendação do corpo. O cardeal faleceu na noite de terça-feira em Roma por complicações cardíacas após uma operação no quadril. No dia 22 de janeiro, no domingo da palavra, o Santo Padre celebra às 9h30 da manhã, também na Basílica de Roma. Já no dia 25 de janeiro, solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo, o pontífice preside a segunda véspera e a semana de oração pela unidade dos cristãos, às 5h30 da tarde, na Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Por fim, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro, Francisco fará a 37ª viagem apostólica. A República Democrática do Congo e o Sudão do Sul são os próximos destinos do Papa. De acordo com o pontífice, esta será uma peregrinação ecumênica de paz. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. Nós vamos falar agora de um documento de identificação unificado. Na verdade, vai dar oportunidade de abertura e acesso, facilitar o acesso do brasileiro aos serviços públicos. Por isso, nós vamos a Brasília com Liana Nunes, que traz as informações para a gente. Ô, Liana, boa noite para você. Boa noite a vocês aí no estúdio, boa noite a todos. Exatamente, é a lei que torna o CPF como único registro de identificação no país. Na prática, o brasileiro não vai precisar andar com tantos documentos na carteira. Para a identificação em serviços públicos, o brasileiro vai precisar apenas apresentar o número do CPF. Os dígitos que validam documentos como o RG, cartão do SUS, certidões, carteira de trabalho, entre outros, não vão mais ser exigidos para preenchimentos de cadastros. A medida entra em vigor em janeiro do próximo ano para que os órgãos possam se adequar à nova regra. O texto também prevê um prazo de 24 meses para que sejam feitas as mudanças nos sistemas e bases de dados a partir do CPF. A decisão gerou opiniões contrárias entre os brasileiros. Do jeito que a gente anda no mundo de hoje, a gente vê que é muito fácil, hoje em dia, questões de falsificação, de usar número, de usar e tudo compactado num só, eu acho que vai facilitar ainda mais. Como cidadã brasileira que vai ser uma coisa bem feita, tanto para a nação como o país, evita de você andar com algum outros documentos. Eu acho que é bacana e já deveria ter acontecido isso antes. Com a lei, os bancos de dados de todos os órgãos públicos serão compartilhados a partir do número do CPF. A proposta, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula, partiu de uma recomendação feita pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento para melhorar o acesso a serviços públicos. Lula vetou apenas a parte que exigia o documento único para atendimento aos serviços de saúde.
E o presidente Lula também sancionou a lei aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado, que equipara o crime de injúria racial ao racismo. A aprovação foi concedida durante a posse das ministras Sônia Guajajara, designada para o Ministério dos Povos Indígenas, e de Aniele Franco, para o Ministério da Igualdade Racial. Durante o discurso, a ministra Aniele Franco disse que a determinação representa um passo a mais para a reparação da igualdade. E neste dia histórico, em que o verdadeiro Brasil toma posse, a partir da caneta de nosso presidente Lula e com o peso de uma luta de gerações pela criminalização do racismo, damos mais um passo no caminho da promoção da reparação à igualdade. As penas para crimes de injúria racial passam de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos. Caso o ato criminoso seja cometido por 2 ou mais pessoas, a penalidade poderá ser dobrada. A punição também aumenta se for praticado em eventos culturais, esportivos ou com finalidade artística. No Twitter, em 2017, o Papa Francisco já havia falado sobre o racismo. Apontou que é preciso superar todas as formas de racismo e de intolerância. Em outra ocasião, durante uma audiência geral em 2020, o pontífice destacou que não se pode fechar os olhos para o preconceito. Ressaltou que é preciso defender a vida humana. Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Eu acredito que a gente consegue eliminar o racismo, né? A partir do momento que eu tenho um olhar misericordioso para com o irmão e não de briga ou não consentimento, até mesmo de raiva, nós conseguimos eliminar o racismo. A injúria racial ocorre quando há ofensa a algum indivíduo em razão da cor, etnia, origem ou raça. Já o racismo se trata de uma discriminação que atinge o coletivo. Impossibilitar uma pessoa de assumir uma função ou de ter acesso a um local por causa da cor da pele são alguns exemplos. Olha, e o valor de R$ 600 do Bolsa Família começa a ser pago a partir de março deste ano. A transferência de renda passa a ter um acréscimo de R$ 150 para famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. E cumprindo promessas de campanha, o governo Lula está liberando o acesso de dados sigilosos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, os dados de visita da ex-primeira-dama foram divulgados. E hoje, os dados dos gastos com o cartão corporativo da Presidência da República entre os anos de 2019 e 2022. Os dados foram solicitados via Lei de Acesso à Informação ainda durante o governo do ex-presidente. Mas um decreto de Jair Bolsonaro impedia a divulgação por 100 anos. Durante a campanha eleitoral, Lula disse que decretaria o fim dos sigilos caso ganhasse a eleição. No primeiro dia como presidente, ele já determinou um levantamento desses dados. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou no Twitter que os primeiros dados seriam liberados. Foram os registros de visitas feitas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Os dados mostram a entrada no prédio do Palácio da Alvorada. Entre os mais assíduos estão uma profissional de beleza, um pastor e uma diretora do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Hoje, a Secretaria-Geral da Presidência tornou públicos os gastos com o cartão de pagamento do governo federal. De acordo com a publicação, o governo de Bolsonaro gastou R$ 27.600.000 em 4 anos. Se corrigidos com o índice inflacionário do IPCA, os gastos ultrapassam os R$ 32.600.000. Usando a mesma correção, o primeiro governo de Lula gastou 59 milhões, no segundo mandato, 47 milhões. No primeiro governo de Dilma, foram 42 milhões, no segundo mandato, 10 milhões e no governo Temer, 15 milhões. O governo federal ainda estuda a divulgação de outros dados sigilosos, como o histórico de saúde do ex-presidente. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Uma pesquisa feita pela Serasa mostrou que a maioria dos consumidores prefere parcelar o pagamento na hora de ir às compras.
Mas o comportamento pode ser arriscado se não houver planejamento e cautela. Hoje, o Brasil tem quase 70 milhões de inadimplentes. Com o orçamento apertado e as inúmeras formas de parcelamento, a compra a prazo se torna um atrativo na hora de adquirir um produto. Quando eu percebo que realmente está muito acima do valor, eu necessito daquele produto e não tenho o valor à vista, eu vou na parcela. Para os lojistas, essa é mais uma oportunidade de fechar negócio. É uma maneira de estimular as pessoas a consumirem um pouquinho mais. O comportamento é comum entre os brasileiros. Um levantamento da Serasa revela que 73% dos consumidores parcelam as compras. 23% utilizam o método por costume e não por necessidade. A partir do momento que você parcela, exige um planejamento a longo prazo. Exige que você consiga fazer, esse montante que vai ser aí diluído ao longo do tempo, que você entenda o quanto ele vai afetar o seu orçamento familiar aqui a longo prazo. E muitas vezes é onde a gente se perde. A pesquisa mostrou que 30% dos entrevistados têm a sensação que podem comprar mais quando dividem o valor da mercadoria em prestações. E ainda 27% das pessoas parcelam gastos que não são planejados, hábitos que comprometem o orçamento. O cartão de crédito, ele causa a ilusão monetária. Ele separa o prazer da compra da dor do pagamento. E como ele te permite parcelar em parcelas que realmente você acredita que não vão pesar no seu bolso, você acaba desenvolvendo o hábito de consumo desenfreado e quando assusta, pronto, você não consegue arcar com o compromisso. É por isso que Letícia prefere economizar para comprar algum produto. Eu não gosto de ter a ideia de que tem várias parcelas me esperando nos próximos meses, sabe? Eu prefiro juntar o dinheiro e comprar o que eu preciso comprar. Quando que é interessante usar o parcelamento? Quando, de fato, é uma conta que não estava prevista, então realmente você não tem aqui o dinheiro, acontece, Quebrou a geladeira, putz, vou precisar ali comprar uma geladeira. No mercado financeiro, os impacientes transferem dinheiro para os pacientes. Não saber esperar, ter esses distúrbios de ansiedade, certamente vão sempre tirar dinheiro do seu bolso. Vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o país. Hoje com Emerson Tersigni. Boa noite, Emerson. Amigos, a sexta-feira promete ser de chuva em praticamente todo o país. Boa noite a vocês no estúdio, boa noite para tanta gente que acompanha o Canção Nova Notícias. A gente começa a previsão com informações do sul do país. A chuva aumenta na região e os acumulados mais elevados serão registrados nesta parte mais escura do mapa, que compreende o oeste dos estados. Apesar disso, tem sol, sobretudo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 32 graus. No sudeste, apesar da chuva, você provavelmente terá uma sensação de tempo abafado. Isso porque as temperaturas vão se elevar. Na capital paulista, os termômetros registram 29 graus de máxima. Em BH, 30. Em Vitória, 33. E no Rio de Janeiro, 35 graus. No centro-oeste, além de queda isolada de granizo, a chuva deve se concentrar principalmente no sul de Mato Grosso do Sul e em Goiás. Na capital federal, por exemplo, a mínima deve chegar aos 18 graus. No Nordeste, tempo instável no Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte. No restante da região, céu nublado e chuva fraca. Em Teresina, mínima de 23 e máxima de 34 graus. E somente no norte é que há previsão de tempo firme. É nessa área aqui que compreende os estados do Acre e do Amazonas. Do contrário, permanece chovendo na região. E uma última informação antes de encerrar. Aqui no Vale do Paraíba, viveremos uma sexta-feira de sol entre nuvens e rápidas pancadas de chuva. Para você que vem participar do acampamento Revolução Jesus, não esqueça o guarda-chuva. Em Cachoeira Paulista, os termômetros registram 31 graus, conforme o mapa mostra para nós. Amanhã eu volto com mais informações da previsão do tempo aqui no Canção Nova Notícias. Obrigado, Emerson. Gente, mas à noite aqui em Cachoeira está fazendo frio, então você que vem para o acampamento traz agasalho para de noite. De dia quente, mas de noite frio. E começou hoje o acampamento Revolução Jesus com o tema Eclosão. Partiu apressadamente. A proposta é colocar os jovens à disposição de Deus. Após 2 anos, o aprofundamento radical também está de volta para a alegria da juventude. A natureza dá as boas-vindas aos participantes do aprofundamento radical. O silêncio da fazenda se transforma em animação.
oração. Ele mudar o rumo da história da tua vida ou fazer elevar a tua vida ainda mais. E perdão. Pois com teu braço forte, Senhor. O aprofundamento radical é uma oportunidade que o jovem tem de fazer uma experiência pessoal com Jesus. E a partir disso, sim, ele tem a sua vida renovada, tem a sua vida revigorada e a sua experiência com Deus enraizada. E como confiar em Deus é dar um passo mesmo sem enxergar o chão. O batismo no Espírito Santo se faz fonte de água viva. Eu não sabia que ia ser tão intenso. Foi uma experiência assim que eu vejo entrevistas das pessoas alegando, falando, mas é diferente estar aqui, sabe? Eu sinto Deus aqui e nessa experiência eu pude sentir Ele aqui comigo. Eu tenho certeza que eu fui batizada agora, sabe? Mais um reencontro que às vezes eu me sentia perdido e uma experiência nova com o Espírito Santo que acho que é bom para todo mundo, né? Nem mesmo os 68 anos impedem que a Ana participe pela terceira vez. O espírito aventureiro da simpática senhora, somado à gratidão pela vida, é o impulso para seguir em frente. Às vezes me fala, eu não vou conseguir. Eu falo, vai, vocês não têm fé em Deus? Tem fé em Deus, coloca Deus e Maria na frente, que a gente consegue, a gente chega lá. As dificuldades e medos são superadas com amizade e apoio. O circuito tem como objetivo trabalhar nos jovens o companheirismo até o objetivo final, se lançar nas graças de Deus. E por mais que a gente esteja nessa situação, que muitas vezes a gente se recorre a Deus nesse estado, né, de pecado, de não saber direito das coisas, é nessa graça que Deus nos recebe pelo amor e misericórdia dele. O Papa Francisco ensina que ter ouvidos, escutar, é o primeiro compromisso para ouvir a voz de Deus e perceber a sua presença. E explicou o que significa colocar-se em escuta, o significado de caminhar juntos, que é o título do livro do Pontífice sobre a sinodalidade. Um instrumento para todos os batizados. Desta maneira, o cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, definiu a obra escrita pelo Santo Padre. A questa chiamata, questa missione. Francisco tem esse chamado, essa missão de guiar a igreja. Com seu ensinamento, ele deseja ajudá-la a se descobrir igreja sinodal. Uma chiesa sinodale. O livro Caminhar Juntos traz palavras e reflexões sobre a sinodalidade. O texto reúne todos os discursos do Santo Padre a respeito do sínodo, desde a sua eleição até a atualidade. Penso que é um livro importante porque o Papa Francisco é o Papa da sinodalidade. Por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão é o tema do Sínodo dos Bispos, que está em sua segunda fase, a chamada etapa continental. O ciclo sinodal está previsto para terminar com a Assembleia dos Bispos no Vaticano nos anos de 2023 e 2024. E anche più importante perché stiamo vivendo tutta la Chiesa. É muito importante porque estamos vivendo o sínodo. Este livro é um resumo para viver a sinodalidade, para colocá-la em prática e ter os pensamentos do Papa Francisco sobre a visão desta igreja sinodal. A visione di questa Chiesa sinodale. Embora várias mudanças na lei de trânsito já estejam em vigor desde o ano passado, algumas delas ainda são desconhecidas pelos motoristas. Nós vamos a São Paulo porque Elane Gomes tem mais informações para a gente. Elane, boa noite para você. Boa noite para vocês e uma boa noite também para os que estão conosco agora. Pois é, nossa equipe preparou uma reportagem para mostrar algumas dessas mudanças recentes na lei de trânsito. Vamos conferir. A lei aprovada em 2020 trouxe inúmeras modificações para o Código de Trânsito brasileiro. Uma lei que já sofreu 43 modificações, de 98 para cá. Então, é uma lei que vem constantemente ela sofrendo modificações. E aí, de 2020 para cá, nós tivemos algumas leis importantes que modificaram o Código de Trânsito brasileiro. As mudanças no Código de Trânsito brasileiro entraram em vigor em abril do ano passado, mas muitos motoristas ainda desconhecem. Nesse período de férias, a atenção precisa ser redobrada.
É importante também que seja feito um planejamento da viagem, sendo verificado aí o local que o usuário pretende ir, né? Se atentar ao excesso de bagagem, que eventualmente pode atrapalhar o uso dos retrovisores, e principalmente se ater às leis de trânsito. Dentre as principais alterações estão o aumento do tempo para a renovação da CNH e da quantidade de pontos para suspender a carteira. Também tiveram mudanças em relação ao uso de faróis nas rodovias, transporte de crianças nos veículos e maior penalidade para motoristas que cometerem crimes embriagados. Que dirigir não é um direito, é uma licença. E que você, no trânsito, não tem o direito de colocar em risco os demais usuários do trânsito. Os condutores que não têm registro de infração de trânsito nos últimos 12 meses serão incluídos no cadastro positivo e poderão ter benefícios. Os municípios, os entes federativos poderão dar isenções, benefícios, dentro da sua legislação. Então, é uma forma de incentivar a boa conduta no trânsito, o trânsito em condições seguras. Todas as alterações na lei estão disponíveis no site do governo federal, gov.br. É importante que ele se atenha não apenas ao valor pecuniário inserido na infração, mas sim que ele tenha em mente que ele está comprometendo a segurança da família dele e a dos demais. Em São Paulo, o SESC tem programação de férias com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. As atividades recreativas, culturais e socioeducativas estão espalhadas pelas unidades da capital, do litoral e do interior do estado. Exposição, área com piscina e muitas atrações do SESC estão disponíveis para pessoas com necessidades especiais. A unidade, no centro de São Paulo, é modelo no quesito acessibilidade. A gente tem desde o desenho universal da acessibilidade arquitetônica, né? Com essa parte de rampas, o piso tátil, e a gente tem também a possibilidade, no caso da piscina, por exemplo, a gente tem um acesso à piscina de maneira permanente e que dá uma autonomia. Quem visita as exposições, como essa dos 100 anos do antropólogo Darcy Ribeiro, pode contar com audiodescrição detalhada, textos em braille e quadros táteis, para que pessoas com deficiência visual possam ter uma percepção adequada de algumas obras. Vários equipamentos aqui contribuem para a acessibilidade. Esse, por exemplo, é o Vibroblasto. Por meio dele, pessoas com deficiência auditiva podem sentir o ritmo e a vibração da música. Os recursos fizeram com que o SESC 24 de Maio conquistasse o selo de acessibilidade, concedido pela Prefeitura de São Paulo. Então, o selo de acessibilidade, a gente ficou muito feliz desse reconhecimento. E a gente então tem a Avenida Paulista e aqui na 24 comunidades que foi concedido esse selo. E as unidades mais antigas do SESC, a gente chama que elas estão em adaptação razoável. A preocupação com a acessibilidade tem o sentido de fazer com que cada pessoa possa se sentir acolhida e confortável no ambiente visitado. Nós no SESC trabalhamos com o modelo social da deficiência, que é um modelo que ele preconiza principalmente a ideia de que a deficiência é apenas mais uma característica de qualquer pessoa. Mas a gente precisa que os espaços e as linguagens, né, a comunicação, as tecnologias, que sejam ofertadas. Estamos de volta e com olhar para Sergipe, porque o museu em Aracaju oferece uma proposta diferente quando o visitante chega ao local e não encontra peças raras ou antigas. Pois é, Reinaldo, é o Museu da Gente Sergipana. E olha, ele expõe, né, como sua principal riqueza, o povo, a sua cultura material e imaterial. O museu foi instalado há 11 anos, em um prédio antigo de Aracaju. Durante o verão, o local recebe 4.000 visitantes por semana. Quem chega em Sergipe tem o Museu da Gente Sergipana como referência. A proposta é diferente de outros museus convencionais. Aqui o visitante não encontra objetos antigos, mas tem acesso às riquezas naturais, como nesse passeio em um túnel virtual. Viagem pela nossa geografia e paisagens.
quem quer aprender a culinária sergipana pode aprender um prato na cozinha interativa, com a ajuda de um programa de computador. Vendo aqui pela primeira vez, tô achando assim algo bastante interessante. Gostei muito. Dona Letícia voltou à infância ao visitar a réplica de uma cozinha típica do interior, com vários objetos de barro, o pilão e o fogão a lenha. A senhora lembrou de quê? Da minha infância, dos meus pais, que já são falecidos, né? E muita coisa de antigamente, que hoje em dia a gente lembra aquilo que passou. Quem não é de Sergipe vem nesse corredor para conhecer o jeito de falar do povo daqui. Quem já ouviu falar em Ximá? Ximá não. Muitas expressões estão gravadas nas paredes. Tem outras expressões aqui no corredor dos falares. Pão Jacó, por exemplo. Aqui, para nós, pão Jacó é o pão francês que muita gente já conhece. Mas cuidado quando você comer o pão Jacó para não ficar empanzinado, que nada mais é do que ficar muito cheio com a comida gostosa. E caso você não coma o pão Jacó, só não vá chimar, tá certo? E aí, você sabe o que é chimar? Chimar é quando você fica de olho na comida do outro. É aquela pessoa pidona, que tem um olho grande. Outra palavrinha que nós falamos bastante é sumítico, ou sumico, como dizem os mais velhos. Sumítico é aquela pessoa que não gosta de gastar dinheiro. Né? Mão de vaca, pão duro. Bacana, né? Olha, deixe de lado a opinião formada sobre queijo de cabra e vai se surpreender. No alto da Serra da Mantiqueira, aproveite a vista, a visita e o sabor inigualável desse tipo de queijo. Sobre as Montanhas Gerais, o bronze reluz. De novo, a Serra da Mantiqueira revelou ao mundo uma de suas preciosidades. O queijo de cabra do tipo Boursin conquistou o 3º lugar no Mundial de Queijos 2022. Sabor suave, né? Ele vai derretendo na boca, né? Parece um requeijão, até bem cremoso. O Boursin exige um trabalho manual e delicado. Esse é o Boursin que a gente está fazendo, são as bolinhas que ficam no azeite com óleo de girassol. E tem a pimenta rosa, né? Que é a pimenta aromática, ela não é uma pimenta picante, que ela vai dar um sabor gostoso no queijo, fica com um aroma bem gostoso. O rebanho tem mais de 300 animais. Por dia, 170 litros de leite ganham forma e textura em 10 produtos. Os queijos são produzidos há muito tempo, mas o primeiro veio a partir do leite de cabra, porque esses animais eram domesticados pelo homem. Surgiu então essa iguaria, que hoje é chamada de joia da mantiqueira. Alguns nutrientes que tem na nossa terra, aqui algumas coisas que tem nas plantas acabam absorvendo do solo, passa para as plantas, né, e a gente acaba fornecendo para elas através da silagem, o capim, e isso é o famoso terroir, né, que entra no sistema todo, né, e acaba passando para o leite, né. O leite e o queijo, com certeza, ficam com um gosto diferente. A interação com os animais é diversão na certa. Outra atividade bem legal aqui, que a criançada deve gostar muito, é amamentar as cabritinhas. O Gustavo está aqui, está me ajudando, a gente então vai viver essa experiência. Olha o mamá! Que belezinha! O turismo rural mineiro só é completo se tiver uma boa prosa. Engraçado que a gente achou que a cabra ia ser uma vaca pequenininha, né? Depois que a gente viu que não era completamente diferente. A Mantiqueira revela muito mais que suas belas paisagens. São experiências, sabores e histórias. Histórias de gente que traz na essência a hospitalidade, que abre as portas para oferecer o que tem de melhor. Gente que acredita que o reconhecimento é mais que um prêmio. O bronze hoje brilha como o dourado de quem chegou lá entre os melhores. Na última reportagem da Rota do Queijo, em Itaiandu, Minas Gerais, você vai se surpreender com o queijo de búfala. Um mês de muita saudade. A comunidade Canção Nova celebrou missa de um mês pela alma de Monsenhor Jonas Abib. A Eucaristia aconteceu no Santuário do Pai das Misericórdias. Em 12 de dezembro de 2022, solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe, às 9h40. Foi confirmada a morte de Monsenhor Jonas Abib.
Nos dias que se passaram, homenagens, testemunhos, clamores e louvores. Um misto de gratidão pela herança espiritual e lamento por sua ausência. O velório foi realizado até o dia 15 de dezembro. O último adeus aconteceu no Santuário do Pai das Misericórdias, onde o corpo do fundador da Canção Nova está sepultado. Desde então, as orações se somam às boas lembranças. Eu tenho uma lembrança de uma pregação dele, após uma pregação dele, que eu fui falar com ele. Aí ele pegou aqui no meu braço, assim, e falou assim, estamos juntos, né? E aquele olhinho dele, assim, bem dentro do olho, né? Não esqueço disso, né? Quando nos momentos de dificuldades que eu vivi, ele sempre falou para mim, aguenta firme, minha filha, não desista agora. Se você desistir agora, você não vai saber qual é a vontade de Deus para sua vida. E ele me fez crescer muito espiritualmente, a sua humildade, o seu carinho. E todas as vezes que eu procurava conversar com ele, ele me dava atenção. Se hoje eu posso olhar alguém e dizer qual o modelo de padre, eu gostaria de olhar e de seguir o exemplo. Hoje eu tenho ele, na verdade sempre tive, né? Vou continuar tendo ele como esse modelo de padre, de sacerdote. Sensível à vontade de Deus, Monsenhor Jonas Habib deixou saudade. Sua história e missão são a prova de que é necessário confiar nas obras do Altíssimo. Todas as frentes de missão da comunidade Canção Nova no Brasil e no exterior realizaram nesta quinta-feira celebrações eucarísticas na mesma intenção. Em Roma, a missa foi presidida pelo missionário da Canção Nova, Padre Edson Oliveira, na Capela do Vaticano. A obra Canção Nova, em toda a sua extensão, só é o que é hoje porque Deus encontrou um coração confiante. Padre Jonas mantinha viva na memória os feitos de Deus à comunidade. Um sacerdote que na humildade vivia uma santidade de vida. É a santidade do dia a dia, isso que ele pregou com a sua vida. A santidade nas coisas mais simples e nas coisas grandes também. E deixa uma herança aos filhos espirituais. Nós temos muito ainda a aprender com ele, com as suas pregações, com os seus escritos. Que santidade divina, que homens devemos ser. Pois é, certa vez Monsenhor Jonas encontrou um crucifixo todo quebrado. Adriana, no seu interior ecoou o apelo de Deus. Você aceita ser meus braços, minhas pernas, minha voz? E ao fazer memória deste primeiro mês de seu retorno ao coração de Deus, a Canção Nova faz a você a mesma pergunta. Você aceita? Que o meu amor espelhe para eles através de você. Que as suas mãos levem o meu amor. Que os seus pés, que o seu andar apressadinho leve o meu amor a tanta gente que precisa urgentemente me conhecer e sentir-se amado por mim. Faça isso por mim. Você aceita? Eu aceito! Pois é, nós todos que estamos aqui também aceitamos, né? E dizemos, eu aceito. Eu aceito. Olha, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Reveja todas as reportagens já disponíveis no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir o programa Gente de Fé. Às 8h30, veja reportagens especiais sobre Monsenhor Jonas Habib na Terra Santa. E às 9h, show com a banda Acorde, como parte do acampamento Revolução Jesus. E à noite? Uma boa noite para você. Até amanhã. Paz para você.